Ó, tem uma pergunta do Yuri Araújo aqui. A gente falou sobre as brechas, né? Sim. Algumas delas. Né? O Yuri Araújo, ele perguntou o seguinte: pastor, os espíritos que incorporam no espiritismo são demônios? Pergunta polêmica. Tá? Polêmica. Então, veja bem. Vamos entender uma coisa. Eu tenho um livro sobre esse assunto. Os mortos comunicam-se com os vivos? É possível os mortos comunicarem-se com os vivos? E a minha resposta, examinando 1 Samuel 28, é dizer não. Os mortos não se comunicam com os vivos. Mas tinham pessoas no Velho Testamento que procuravam... Necromantes. Então, quem vai buscar o necromante é o rei Saul. E eu faço uma análise teológica, exegética, hermenêutica, de interpretação daquele texto que trata de Saul buscando uma pitonisa, uma necromante. Sim. E eu provo no texto que ali não era o espírito de Samuel que apareceu. Se não era o espírito de Samuel, o que era? Que espírito que era? Então só tem duas possibilidades. Demônio? Demônio. Que se a Bíblia diz lá em 2 Coríntios que se disfarça até em anjo de luz. E as pessoas que vão procurar, eu sou seu tio que meu morreu. Tio, meu avô, meu fala pai. Coisas que... Porque... Fatos, narram fatos, sabem. Demônios sabem claro de tudo. Que sabem. Porque eles estão aqui, né? Claro que sabem. Então, sabem nomes, sabem apelidos. Essa previdência que eles têm, essa premonição que eles têm, é claro que sabem. Então, dentro do entendimento protestante, cristão, evangélico, os únicos seres que podem se manifestar são espíritos demoníacos e não de ancestrais, espíritos de antepassados nossos que morreram. E o que acontece com essas pessoas que não estão indo lá para invocar demônios, mas estão para falar com um parente e elas não estão trazendo alguma coisa para a vida delas? Esse aqui é o aspecto, veja bem. Nós entendemos, você entendeu, né? Entendi. As pessoas da teoria não têm culpa. Entendi. Elas estão indo procurar uma coisa... As pessoas estão indo... Porque o que acontece? Querem ajuda, né? O fato de eu ignorar uma verdade não anula essa verdade. Às vezes eu erro. Eu não tenho consciência que eu estou errando. Mas nem por isso eu deixo de estar errando. Deixa eu dar uma ilustrada simplória. Uma senhora foi na farmácia com a receita para comprar sulfato de bário. Era o remédio que ela precisava. E o farmacêutico não entendeu a letra do médico e deu para ela sulfito de bário. Sulfito de bário era um veneno para ela. Nossa. Ela tomou e morreu. Por causa de uma letra. Por causa de uma letra. Mas ela pensou que estava tomando uma coisa, estava tomando outra. Então, o fato de eu achar que eu estou falando com o meu avô mesmo, com o meu tio, com o meu filho, com a minha mãe, com o meu pai, com o meu namorado, com o meu noivo, com a minha noiva, com o meu antepassado, não anula o fato de que não é o espírito daquela pessoa que está ali. Ainda que a pessoa que esteja ali acredite que seja mesmo. Então tem consequências. Tem consequências, com certeza. Mas aí a gente cai naquela pergunta que já deve ter ouvido muitas vezes também, pastor. Uma pessoa que nunca foi apresentada a Deus, não sabe, mora no meio do mato. Essa pessoa vai ser condenada, então? Esse é um ponto fortíssimo, viu? Que você está né? levando. Não são Só coisas, questão braba aí, né? Não são fatos fáceis de resolver, mas eu volto a dizer, eu não acho nada. O que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Então, vamos olhar aqui. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de acordo com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se e defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, Deus vai nos julgar conforme o evangelho. Agora o versículo 2:12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei... Pecaram sem lei? Também sem lei perecerão. Por exemplo, os gentios, eles não tinham a lei, eles não tinham a palavra de Deus, mas pecaram sem lei. E aí? Eles vão perecer sem lei. Agora, todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Mas perecer sem lei, eles não vão ser julgados pela lei. Mas pela lei da natureza, da lei, essa lei aqui, o que estes mostram a norma da lei gravada em seu coração.
significa que Deus botou no seu coração, no meu coração, uma lei moral. O que é certo e o que é errado. Que é errado e que é errado. Certo e que é errado. Eu, Um tribunal mesmo moral. sem ter contato com ninguém, eu sei que matar é errado, por Eu exemplo. sei que matar é errado. Eu posso ser um índio lá na selva que nunca teve contato Isso. com a civilização. Esse índio tem noção da lei moral de Deus que está no coração dele. Mas se ele cultua o Deus Sol? Pois é. Então vamos voltar lá. Vamos voltar lá em Romanos 1. Romanos 1. Porque os atributos de Deus, invisíveis, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Se eu falar para você, Guilherme, Vilela, que o índio, que o cara que mora lá nas montanhas geladas da Ásia, Isso. o cara que mora lá nos desertos mais áridos do mundo, seja na África, ou seja aqui na América do Sul, É que hoje é mais difícil, né? A pessoa não ter Mais contato difícil. nenhum, mas ainda tem. que a ignorância é um A caminho de salvação. Ilha Sentinela, já ouviu falar? É uma ilha de um povo isolado lá. Passa a pessoa com avião, ele está com flecha lá. Que a ignorância é outro caminho paralelo de salvação. Eu estou negando completamente a Escritura. Só existe um caminho de salvação, é Jesus. A ignorância não é. Quem sem lei pecar, sem lei perecerá. Aí aumenta a responsabilidade da igreja, que Jesus nos mandou ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Então não tem... É pesado isso, hein? Não, é pesado. E a verdade não é leve. Nunca foi. Nunca foi. Essa verdade que faz contornos para atender, agradar, A porta larga. a porta larga vai conduzir a É porta perdição. estreita, então. A porta é estreita. E Então o caminho vamos, também. vamos emagrecer para passar por essa porta aí, Lê. Acerta com a certeza. vida com Deus É, enquanto é rapaz. tempo, porque depois não vai ter mais jeito não. Vai. Ó, o Davi Rodrigues, é mais uma pergunta polêmica essa aqui, tá? O Davi Rodrigues falou aqui o seguinte: pastor, vamos de polêmica. Poderia nos explicar por que não pode existir verdadeiro cristão com alinhamento à política esquerdista? Ixi, agora política no meio, Lene. Eita! Vocês estão Hoje é o dia, hein? Hoje é o dia, Bom, então, primeiramente, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu acho que o Brasil vive um momento difícil. O Brasil, Polarização. O mundo inteiro O tá mundo assim. inteiro. A questão da polarização. Está esticando demais a corda. Eu conheço casos em que famílias não conversam mais uns com os outros. Amigos que se tornaram inimigos. Parece-me que as pessoas perderam a capacidade de conviver com o diferente, conviver com o não igual, de amar aquele que pensa diferente dele. Então eu creio que está passando a hora de nós começarmos a construir pontes mais do que levantar muros. Esse é o primeiro ponto. Quando a pessoa diz que se é possível ser um cristão e ao mesmo tempo alinhado à esquerda, nós precisamos parar para pensar o seguinte: o que é esquerda? Ideologicamente? O que ele está falando de esquerda? Se ele está falando de esquerda, uma linha ideológica que defende aquilo que o cristianismo proíbe, por exemplo, eu defendo o aborto. Acho que o feto, como disse certa feita uma ministra de Estado aqui no Brasil, é uma verruga pestilenta. Nossa, ela falou isso? Falou isso. Que tem que ser tirado, a hora que quiser. A mãe é o dono do corpo, ela faz o que quiser do corpo dela. Se a pessoa defende isso. Se a pessoa defende, por exemplo, nessa questão da ideologia de gênero, que vale tudo. Vale tudo. Se a pessoa defende a confusão do casamento, o que é casamento? Se a pessoa defende que qualquer religião é boa, se a pessoa defende todas essas confusões éticas, morais, que povoam, ela não pode realmente defender isso e ser cristã. Porque ser cristão significa que você tem valores absolutos. Não estou dizendo com isso que o político de direita é certinho, que não tem erro, não tem pecado. Estou falando disso. Estou falando de pessoa. Estou falando de ideologia. Conceito. Conceito.
Um cristão precisa ser o quê? Ele tem que ser a favor da vida, ele tem que ser a favor da família, ele tem que ser a favor da liberdade, ele tem que ser a favor da dignidade da vida, desde a vida intrauterina, desde a concepção, ele tem que ser a favor do trabalho, tem que ser a favor da honestidade, ele tem que ser a favor daquilo que é justo, legal, correto. É claro que não tem político, nem ser humano perfeito. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Agora, existem bandeiras que são afinadas com os valores cristãos, existem bandeiras que não são afinadas com valores cristãos. Aqui, ó, cristão de esquerda colocou uma coisa aqui, ó, esquerda é amor, dividir, ajudar o próximo. Jesus estaria mais alinhado à esquerda, ele disse. Se ele está entendendo esquerda é isso aí, que é amar o próximo e dividir, então não tem problema. Isso aí não é a esquerda ideológica que nós estamos falando aqui. Então, por exemplo, isso mudou muito, o Vilela, de um tempo para cá. Eu morei nos Estados Unidos, fiz meu doutorado lá no ano 2000, 2001. Então, nós temos 2 partidos lá. Republicano e tem mais até, os mais relevantes, democratas e republicanos. Republicanos. Vamos dizer, a diferença era muito tênue entre uma questão social e outra mais liberal, economicamente falando. Quando você fala em esquerda hoje, não é mais essa bandeira que eu colocou aí, de cuidar do próximo, de cuidar do mais necessitado, de ter uma política mais endereçada à questão social, que aprovamos, apoiamos, está corretíssimo, corretíssimo. Agora, quando ele está falando de esquerda ali, é outra coisa. São de valores, são de ideologias que estão graçando na sociedade, que estão na contramão dos valores cristãos. Mas é difícil a pergunta dele, porque é aquilo que a gente falou, são várias esquerdas, né? Assim como tem várias direitas. É por isso que estou dizendo. Então, qual esquerda ele está falando? De que esquerda está falando? Exatamente isso. Né? Então, o que é importante... Uma esquerda mais radical, mais Você marxista, comunista. não pode carimbar gente. Uma das coisas muito tristes é botar uma tatuagem em alguém e carimbar a pessoa. Você é isso. Você é isso. Carimbar pessoas é errado. Nós devemos amar o próximo. Eu acho que o Brasil precisa, na minha visão, parar de esticar a corda. Precisamos todos, acho que todos deviam descer do palanque, cuidar uns dos outros. Sermos mais diplomáticos no sentido de aprender a conviver e respeitar. Porque toda vez que eu agrido você, seja com palavras, seja com atitudes, eu vou provocar em você uma reação. Claro. Igual e contrária. E se nós continuarmos assim, vamos sofrer ambos. E se eu não vejo em você também um pouco de Cristo, né? Que é o que ele fala. E coerência. E coerência, né? De estar no morador de rua. Quando o discurso está diferente da prática. Agora, o que não pode, que nós todos deveriam defender, é o seguinte, é que não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Não pode ter uma lei para um e outra lei para outro. Não pode ver só os favores da lei para um e só os rigores da lei para o outro. É preciso existir justiça, igualdade, todos serem tratados com a mesma dignidade. Se nós aprendêssemos os valores cristãos de verdade, nós poderíamos ter dias melhores no Brasil e no mundo. Perfeito. Fala, Leni. Tem pergunta sem ser polêmica? Não, agora tem um comentário polêmico aqui que eu estou deixando para o final, mas tem uma... Mas tem a ver com o que a gente falou agora, não, né? Não, tem a ver com as escrituras ainda. Tá bom. O Alexandre ele falou aqui o seguinte, ele comentou que Constantino não tomou o cristianismo oficial, já haviam várias traduções da Bíblia antes de Lutero, 6 em alemão, inglês, holandês, italiano. Procede isso, pastor? Não, na verdade não foi Constantino mesmo, foi no período no governo de Constantino, não foi ele que bateu o martelo e disse que agora é oficial, né? Mas foi no governo de Constantino, né? E tem um último comentário aqui do Ítalo Eu Sou. Ele fala aqui o seguinte: se as escrituras fossem solução, Jesus não precisava ter vindo. Ele é o verbo, a palavra, a verdade, não a Bíblia. Tá certo esse comentário, tá errado, pastor? Como que é? Repete, o pensamento por dele favor. não está certo. Aqui, se as escrituras fossem a solução, Jesus não precisava ter vindo. Ele entendi. é o verbo, a palavra e a verdade, não a Bíblia. Ok, veja bem. Então vamos responder com a Bíblia. O pensamento dele está equivocado, embora Jesus é a verdade, mas olha o que o próprio Jesus Que ele diz. está falando que só a Bíblia bastaria, não precisaria... Não precisaria vir Jesus. Então, Jesus diz assim, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus disse mais,
Olha aqui que interessante. Examinais as Escrituras, João 5, 39. Porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. Então, Deus revelou de 4 maneiras, Vilela. Primeiro, Deus revelou na natureza que criou. Segundo, Deus revelou na nossa consciência, aquele tribunal da lei moral que está dentro de cada um de nós, certo e errado. Terceiro, Deus se revelou de forma especial na sua palavra escrita, que foi orientando o seu povo ao longo dos séculos e vai continuar orientando o seu povo até Jesus voltar. Certo. Quarta revelação, Jesus Cristo, que é a última revelação de Deus. Então, Jesus e a Bíblia não estão disputando, Separados, né? separados ou entrando em choque, um substituindo o não. A Bíblia nos apresenta Jesus, e Jesus veio de acordo com as Escrituras, conforme as Escrituras, para cumprir as Escrituras, para proclamar as Escrituras. E ele dá uma ordem agora para a sua igreja, para ir e pregar este evangelho até aos confins da terra. Então, ele está fazendo confusão aí de que se a Bíblia fosse mesmo tão importante, Jesus não precisava ter vindo. Exato. É porque a Bíblia é tão importante que Jesus veio. E tem uma grande parte da Bíblia que não existiria se não tivesse vindo Jesus. É claro. Aqui foi. E a pergunta polêmica? Não, era esse comentário aqui dele. Era esse? Era esse, é. Tá. Pastor, o que